Vamos lá, rapidamente, quem está aqui, fim, para a sala. Nós fizemos um compromisso tempo atrás aí, não tempo atrás não, 5, 6 anos atrás aí, com os irmãos. Lembra quando servia a ceia, que ia, cada um com a sua bandeja? E aí, para criar assim, um critério, para ficar bonito o dia da ceia, nós falamos, vamos vir de gravata, né? Todo mundo. E aí agora eles gostaram tanto que eles não deixam eu vir sem gravata no dia da ceia. Então, já tentei negociar, eles falaram, não, pastor, a gente não abre mão, então eu tenho que ficar com eles. E aí, agora eu tenho que usar, e que alívio, né? Gente, bom demais ficar assim, tá bom? Bom dia, povo. Quem tem orado? Eu sei que eu tenho uma pessoa aqui que ora, eu sei. Isso eu tenho certeza que ora. Vai, Alan, você não faz nada na vida mesmo? Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Senão, eu vou chegar... Azul. Procura aquela senhora chamada Cleusa ali. A senhora ali, isso, essa senhora aí. Isso. Tudo bem, irmã Cleusa? Tudo bem. Quantos aninhos que a senhora tem? 84. A senhora ora? Oro. Todo dia? Todo dia de Por manhã, que a senhora ora? Para me alimentar, oro para o pastor. Olha, tá vendo? O que eu falei para vocês? Eu não erro, gente. Se eu perguntar para metade aqui, não ora por mim, mas ela ora. Oro direto. Eu sei disso, por isso que eu falei para a senhora. O pastor que está enfermo, como é? O pastor Manassé. Ou esse outro pastor que chegou ao A senhora ora também por ele? Também. Ora menos, ora mais por mim do que por ele. Ele e a família, eu não deixo de orar. Ora. Oro. Vida inteira orando. E quantas vezes o médico falou para a senhora que a senhora não ia mais viver? Eu acho tempo. Vai. Eu estou com 10 anos já. 10 anos. Ele 10 falou que a anos, senhora tinha 2 meses. Que eu ia A senhora tinha 2 meses e aí a senhora já está fazendo hora extra. 10 anos aqui com a gente. Mas E a vida da senhora foi só tranquilidade. Só tranquilidade. Só tranquilidade, não teve luta, não teve problema, nada. Tem uns problemas, tem, né? Mas a gente Está vendo, ora. gente? Olha o que ela fala dos problemas que ela teve. Tem, mas a gente ora e vai desaparece. Em nome de Jesus, eu falo, em nome de Jesus tem que desaparecer. E tem gente que ora pela senhora? Tem. Tem gente, ela ora pela... Ela é amiga da senhora. Ela é vizinha. É vizinha. E ela traz a senhora para a igreja? Traz. Diva Marlene. Diva Marlene. E aí, Diva, pega esse telefone. Como que é essa amizade de vocês duas? Bom, eu conheci a irmã Cleusa quando Vanessa nasceu. A Vanessa hoje está com 25 anos que a gente tem amizade. E vocês sempre estão juntas? Sempre que pode. Quem que cuidou da irmã Cleusa naqueles momentos difíceis, além da filha? Da cirurgia? Da cirurgia? Ela ia. Era ela.
Eu trouxe eu direto aqui para a igreja. Se não fosse ela, eu ficava lá, tirar um rim, né? E ela cuidou da senhora. Mas ela é filha da senhora? É da igreja, é. Não sei, é? Ela é parente da senhora? Da igreja, é. Ah, de igreja é. Ela é parente da igreja. Assim, gente de igreja é parente? É, mas parente, como parente? A gente é tudo irmão, né? Ah, a gente é irmão. Sim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Não? Ou não? Então, tudo aquilo que a gente está falando, está aqui o quê? A prova. Está aqui a prova. Sem termos companheiros de oração, nós não temos cobertura espiritual. Não temos. Paulo saudando a igreja de Roma, o que ele diz? Alguém lê para mim. Lê para mim o texto lá. Então. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason e Sosipatro. Meus? Parente. Paulo chama os companheiros dele do quê? Parentes. Tércio, que esta carta escrevi. Vos saúdo no Senhor. Quem que escrevia as cartas de Paulo? Nós não temos, a maior parte das cartas, eles não são autógrafos. Nós temos amanuenses. O que é um amanuense? O amanuense era uma pessoa que era um escriba, ele era responsável por escrever. Então, o evangelho, de Marcos provavelmente foi ditado por Pedro. Pedro ditou. Na verdade, nós temos mais um evangelho que é de Pedro do que de Marcos. Então, havia esses amanuenses que Paulo sentava e ia ditando aquilo que Deus ia colocando no coração deles. Eu, Tércio, que esta carta escrevi. Mas a carta de Paulo aos Romanos é de quem? Que eu falei, de Paulo aos Romanos. Né? Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, procurador da cidade, também o irmão Quarto, Barnabé, João Marco, Tito, Silas, Silvano, gente, tanta gente que esse homem conhecia. Ontem, o filho do Rubens teve muitos altos e baixos, profissionalmente, e o menino olhou dando uma palavra para o pai, ele disse o seguinte: olha, meu pai só se realizou mesmo agora que ele terminou a teologia, está com o Senhor, mas por onde eu ando com meu pai, todo mundo chama ele, o apelido dele em casa é vereador, porque ele conhece todo mundo. Ele conhece todo mundo. Então, se você não tiver um companheiro de oração, se você não tiver um companheiro que ande com você, que ore com você, que caminhe com você, você não tem essa proteção. Tá? Então, eu tenho alguns momentos na minha vida, eu tenho algumas horas que eu preciso de alguém para poder abrir meu coração, para poder falar, para poder clamar, para poder chorar junto, para poder andar junto. Então, hoje é muito perigoso, gente, muito perigoso não ter esse caminhar,
não tem alguém que a gente possa trabalhar junto e caminhar junto. Então, nós vimos isso aqui quarta-feira, e eu quero trabalhar essa manhã, os irmãos já estamos quase encerrando aqui, sobre aquilo que o pastor Paulo começou a falar semana passada. Não tem como conhecer a Deus, não tem como estudar a palavra sem oração. Por que vocês acham? Por que vocês acham que a oração e o conhecimento tem que andar junto? A gente tem até meio-dia para terminar aqui, tá? Vocês podem ficar tranquilos aqui, que até meio-dia a gente consegue resolver essa situação. Por que eu tenho que orar para conhecer a palavra de Deus? Bom dia. Pastor, eu estou lendo um livro do John Piper, que é Lendo a Bíblia de Forma Sobrenatural. E ele fala muito dessa questão, porque ele fala assim, a Bíblia é onde está toda a palavra que a gente tem que fundar a nossa vida. Então, para muitos, ela é só um livro. Só que, na verdade, ele é um livro sobrenatural. E aí, ele fala mais ou menos isso que o pastor falou, da importância da oração. E ele fala assim, esse livro só vai te ser sobrenatural se tiver uma ajuda sobrenatural. Que aí é o momento da oração. E ele fala que não dá para desvincular a palavra de Deus da oração. E é muito legal, porque daí, na nossa fé cristã, a gente vai vendo isso, porque tem passagens, talvez versículos, que a gente já leu várias vezes. Tá bom, tá. Eu acho que você deu uma luz aqui, é que a gente tem um monte de coisa aqui, mas a luz que você deu é exatamente aquilo que eu quero pegar para poder explicar um negócio de orar para entender a Bíblia, mas valeu a luz aí. A resposta está lá? Por quê? Aonde você pegou a resposta, Adri? Através da oração que obtemos conhecimento da revelação de Deus. Então, Deus se revela para nós através da oração. E a palavra dele vai sendo esclarecida através da oração. Eu vou ser mais simplório. Que eu possa ser. Eu namorei 4 anos por carta. Sabiam disso? No primeiro semestre, quando a Marli foi para o Rio de Janeiro, eu ficava em São Paulo, o telefone era muito caro. Não tinha celular. Então, eu mandava carta. Eu mandava 4 cartas por semana. Todo dia o carteiro levava uma carta para ela. E aí eu comecei a me tocar, que o carteiro via mais ela do que eu. Eu falei, eu vou ficar com medo. Os caras ficam brincando aqui, falando, você vai perder a tua namorada, porque o carteiro vê mais ela do que você. E aí tinha algumas cartas que era complicado. O que era complicado nas minhas cartas? Quando a gente brigava por que carta. eu escrevia, você não entendia? Isso, e aí? Aí ele circulava e me mandava a carta de novo. Eu pegava e devolvia. Aí quando ela mandava, já tinha passado aqui. Não é paciente. Que isso? Por que você está... Marli, senta aqui. Faz favor. Fica do lado dela, que ela, agora a amiguinha vai querer te defender. Eu marcava as cartas, ela escrevia e às vezes eu entendia aquilo de outro jeito. E aí eu fazia um comentário que era uma outra carta e mandava para ela, dizia, você quis dizer isso, você quis dizer aquilo, eu não concordo com isso. Era isso, era uma luta. E quando a gente resolvia o primeiro conflito na carta, já tinha mais 10, 15. Era a nossa vida. Quem era a única pessoa que podia me explicar o que estava naquela carta?
E para ela me explicar o que eu tinha que fazer. Não, eu tinha que falar com ela. Quem mandou a carta para nós? Como que eu falo com Deus? Oração. Mas quando que eu paro e falo, Senhor, eu li isso aqui, eu risquei aqui, eu não entendi o que o Senhor quer dizer com isso. Porque a oração não é essa coisa mágica. Eu orei, Deus vai me iluminar e eu vou entender. Não vai. Se eu não gastar tempo, se eu não falar, Senhor, fala comigo. Senhor, o que é isso? Às vezes eu sento, eu olho para o texto e falo, Deus, o que é isso? E sabe, às vezes, como Deus me responde o que é aquilo? Com um livro. Deus me responde com um pastor. Deus às vezes me responde com uma criança. Mas eu tenho que perguntar para quem? Eu tenho que perguntar para quem escreveu. Eu tenho que perguntar para quem mandou aquilo. Então, dentro da faculdade teológica, você sabe qual é o livro que você menos lê em 4 anos de faculdade teológica? Alguém sabe, não? Qual é o livro que a gente menos lê na faculdade teológica, que não é recomendado, que não tem nenhuma bibliografia de nenhum professor? Sabe qual é o livro? A Bíblia. É a Bíblia. Por quê? Porque isso não é tarefa. Não é tarefa. Não é dever de casa. Não é dever de casa ler do capítulo 1, capítulo 2. Não é dever de casa ler Bíblia no seminário. Seminário não se fala que você tem o dever de entregar tal. Não. Outra coisa que também não se fala no seminário: orar. Vocês têm que orar, vocês têm que buscar. Se vocês entrarem e vocês não estiverem firmados na fé, vocês se escandalizam, vocês saem de um seminário. Por isso que quando a gente manda alguém para o seminário, a gente tem que pensar muito bem quem nós estamos mandando, porque o que ele vai aprender no seminário? Ele vai aprender como estudar a Bíblia. Quais são as técnicas? Ele vai aprender como defender a fé, ele vai aprender como dirigir uma igreja. E por que não fala da Bíblia e da oração? Porque isso é tua vida. Eu tinha um professor que quando dava a prova, ele não ia. Você pegava a prova e fazia. Ah, mas e se colar? Pastor colando. Pastor colando. Vocês acham que 40 alunos ali da faculdade teológica, ninguém colava? Vocês acham que algum aluno ali colava ou não? O que vocês acham? Para a mão de falar mal dos outros, gente. Vocês estão falando mal dos outros. Você larga a mão de falar, por que na aula de grego eu vou colar? Irmã Daiane, eu pensava que você não tinha esses pensamentos da gente. Cola. E se você colou ali, você vai colar o resto da tua vida. Isso é você. Qual pastor que você quer ser? Então, Paulo lá em Efésios: não cesso de dar graças a Deus por vós, o quê? Lembrando-me de vós
nas minhas. Para quê? Por que Paulo ora pela igreja de Éfeso? Por que Paulo ora? Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o quê? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Por causa disto, o que eu faço? Gente, quando eu cheguei aí, eu chorei. Acho que eu nunca orei assim. De você dobrar o joelho para orar para alguém, para que essa pessoa conheça Jesus. Eu me coloco de joelho para vocês conhecerem Jesus. Tem um casal que me irritou muito, me irrita muito. E eles me irritaram tanto que eu tomei uma decisão. Faz quanto tempo, Léo, que você vem na igreja? Por volta de uns 2, 3 anos já. 2, 3 anos. E aí a Kate conheceu o Léo, levou o Léo a Cristo. E havia uma dificuldade do Léo tomar uma decisão de se tornar membro da igreja. Qual que era o problema do Léo, Kate? Acho que tinha medo mesmo de tomar a decisão. Né? Isso, mas ele queria aprender. Sim, ele quer aprender, ele quer entender. E faz 2 anos e meio que eles ficam pedindo, pastor, o Léo quer aprender a Bíblia, o Léo quer aprender a Bíblia. Eu falei, eu vou arrumar alguém para dar estudo, Aí eu me irritei. Vou dar estudo para você. Vem aqui, que hora que você pode vir aqui? Não, só posso 6 horas da tarde. Vem aqui 6 horas da tarde que a gente dá estudo. Kate sai do serviço, pega o Léo e vem aqui. Aí tem uma semana que ele trabalha de dia, uma semana que ele trabalha à noite. Essa semana a gente fez o estudo via online, ela na hora do almoço, ele e eu. A gente estava com uma fome, meu Deus do céu. Aí quando eu terminou o estudo, eu falei, alguma dúvida ele tem? Tem que ter dúvida hoje, por que não teve dúvida quando a gente está presencialmente, mas tem que ter dúvida agora, eu estou morrendo de fome. E eu olho para a cozinha, a irmã comendo com o Thales, e aquele cheiro vindo, eu falei, meu Deus do céu, eu vou comer sozinho depois. A gente tinha um outro casal, que também veio lá de Curitiba, e começou a frequentar a igreja, e um dia eu sentei com eles e falei assim, e aí? Vocês são cristãos, não são? O Carlos falou, frequento 10 anos, minhas irmãs são, Karina vem comigo. Falei, vamos estudar a Bíblia, vamos. Qual horário que vocês podem? Ele falou, 8 horas da manhã. Eu falei, mas tem que ser 8 horas da manhã? Ele falou, é o único horário que eu tenho. E a gente vem aqui fazer estudo bíblico. Oito horas da manhã aqui. Quem é abençoado sou eu, não são eles. E é por causa disso que eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações,
a fim de, estando arraigados, fundados em amor, possais compreender perfeitamente, com todos os santos, não só eles, mas todos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Todos, não alguns. Se tem uma coisa que me irrita profundamente, é quando eu tenho alguém dentro da minha igreja que está aqui no corpo de Cristo e que não conhece Jesus. Eu vou dar um jeito. Às vezes já deu estudo bíblico em tantos lugares, gente. Dentro de banco, dentro de fábrica, praça. Nós vamos falar do amor de Deus. Volta lá. Acho que aqui. Dentro desse texto aqui, o pastor Paulo mencionou semana passada, e se o senhor quiser comentar, pastor, que o pastor havia citado esse texto do conhecimento, da oração, buscando esse conhecimento de Deus. Paz, irmãos. Eu tenho uma experiência no ministério, quando nós fomos para Mogi das Cruzes, começar uma igreja, e nós tínhamos um povo bem difícil, um povo da sociedade, médicos, advogados, empresários, e eu me lembro que essa oração de Paulo, o exemplo de Paulo, me levou a orar muitas vezes para Deus trazer o conhecimento, dar o conhecimento, o espírito de sabedoria e conhecimento. E foi um trabalho que nós ficamos lá 7 anos e surgiu uma igreja com muitas pessoas. E hoje, depois que eu saí de lá, já faz tempo, já faz quase 20 anos, nós comentamos essa semana quantas pessoas que se tornaram líderes e hoje são pastores ou pastoras desse ministério. E quando a gente fala com eles, eles falam: olha, o que nós recebemos de vocês fez toda a diferença na nossa vida. E a diferença não foi, nós não tínhamos nada de nós mesmos, mas esse conhecimento que vem da palavra revelada, o espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento de Deus. As pessoas conhecerem realmente quem é Jesus. E eu também sou levado, assim, pela experiência do próprio Jesus. Quase a gente não comenta isso, a gente acha que Jesus é o Filho de Deus e que ele esteve aqui como Filho de Deus e sabia tudo. E não é bem assim. Eu compartilhei com vocês sobre o Natal, Jesus, um bebê. O anjo falou para os pastores: vocês vão encontrar o bebê envolto em panos. E quem já viu um bebê envolto em panos, né, sabe, ele está chorando, ou ele pode estar sujo, precisa de cuidado, ele precisa de alimento, ele precisa... Foi assim que a vida de Jesus. Jesus, a palavra diz que ele esvaziou-se da sua glória. Ele não deixou de ser Deus, mas ele esvaziou da sua glória. E ele teve que aprender. Ele teve que aprender. Ele teve que descobrir. Silas, não sei se você pode pôr Hebreus 10. É um texto significativo de Hebreus 10.
que fala, falando sobre Jesus, fala, no princípio do livro está escrito a meu respeito. Ele descobriu isso, estava escrito a respeito dele. Eu vim, ó Deus, continua passando. Aí Jesus falando, por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e oferta pelo pecado não te agradastes. Então eu disse, eis aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifício e oferta, holocausto e oferta pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade fomos santificados. Veja a experiência de Jesus Cristo. Como ele diz, no rolo do livro, que era o rolo, a palavra de Deus, está escrito a meu respeito. Ele sabia que o sacrifício, ele aprendeu, quantas vezes ele foi com os pais para as festas em Jerusalém, e ele sabia dos sacrifícios, os cordeiros que eram trazidos pelo pecado das pessoas, como era feito tudo aquilo. Mas ele disse, isso não te agradou, Pai. Então eu vim, o Senhor me preparou um corpo, eu vim para fazer a tua vontade. Ele entendeu isso pela vida que ele teve de relacionamento com Deus. Quando nós lemos os evangelhos que contam a história de Jesus, nós vemos que ele orou poucas vezes assim na presença dos discípulos. Ele deu graça partindo o pão, multiplicou. Ele orou na ressurreição de Lázaro, disse, Pai, eu estou orando, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou orando por causa deles. E eu te dou graça, e falou com Lázaro, para Lázaro sair da sepultura, e ensinou o Pai Nosso, como nós já vimos. Mas muitas vezes a Bíblia fala que ele levantou de madrugada e foi orar. Ou de noite ele passou a noite orando. Essa vida oculta, nós não sabemos. Mas é uma vida que ele estava na palavra e na oração com o Pai, entendendo o propósito da sua vida. Esse é o grande desafio para nós também, da oração e da palavra, que nós precisamos entender o propósito da nossa vida, por que nós nascemos. E então eu compartilhei com vocês naquele dia que Paulo, a experiência que ele tinha com Jesus era a base para ele orar pela igreja. Ele queria que a igreja tivesse a mesma experiência que ele tinha, o mesmo conhecimento que ele tinha. Ele tinha revelação da obra de Jesus consumada. Ele sabia que as bênçãos todas estavam em Jesus, como ele falou em Efésios, todas as bênçãos estão em Jesus. E essa expressão em Jesus ou nele aparece talvez umas 100 vezes nos escritos de Paulo. É em Jesus, nada é separado de Jesus. E ele queria que todos os crentes, como o pastor acabou de ler aqui, não só eles, aqueles ali que ele estava orando pelos crentes de Éfeso, mas todos os crentes, o corpo de Cristo, e nós. Como vocês estão falando bastante de Paulo hoje, né? Eu acho que tem toda a questão do contexto, que você vê, às vezes, quando Paulo começa a falar dele, ele fala que ele conhecia e que ele sabia
a Bíblia, né, o Antigo Testamento, assim, de cor e salteado. Até esse versículo que o irmão citou agora de Hebreus, ele usa a mesma palavra lá no Salmo 40, né? E aí você vai vendo que mesmo Paulo, tendo esse conhecimento, ele só passou a entender o que de fato estava escrito quando ele começou a virar amigo de Cristo, né? Quando ele começou a orar. Porque tinha muitas coisas que na Bíblia, no Antigo Testamento, já fala que, lá em Malaquias, como é que seria o Messias, né? E tudo aquilo, só que Paulo não conseguia enxergar com toda a sabedoria, ele provavelmente saberia de cor aquilo, mas não soube aplicar. Ele precisou, né, dessa conversa com Cristo para ter esses olhos abertos. Então, a oração é muito profunda, né? Até dentro disso que você colocou, né? Os judeus, eles não têm raiva de Jesus. O judeu tem raiva de Paulo. Para o judeu, nós não temos um cristianismo. O nosso cristianismo é um paulinismo. Por quê? Quem interpreta Cristo à luz do Antigo Testamento? Paulo. É ele que explica. Tanto é que são 13 cartas que ele escreve. Todo tratado de teologia que nós temos na Bíblia vem através do apóstolo Paulo. Então, como acho que você não veio no início, a gente está vendo. Nós já vimos a oração na comunidade, vimos a oração na Trindade, vimos a oração em Cristo, e agora a gente está vendo a oração em Paulo. Por isso que a gente tem falado do apóstolo Paulo. E a carta dos Hebreus foi escrita por quem? Por quem que foi escrito? A maior parte das pessoas acham que foi por uma mulher. O texto, o jeito de falar é de mulher. A gente tinha uma raiva tremenda na faculdade teológica quando mulher pregava. Elas tiravam 10, a gente não. Porque mulher sabe falar. Mulher sabe se expressar. Você concorda o que? Você concorda? Quando mulher ia dar aula, era 10. Porque elas têm uma sensibilidade, elas sabem falar, como elas cuidam de criança desde pequeno. Se uma criança te entende, meu professor, o Werner Castro, dizia o seguinte: dá aula para uma criança. Ele falava a todo seminarista: você quer aprender a pregar? Dá aula para a criança. Então, o que eu fiz na igreja do Boeta Neves? Eu era o líder do ministério infantil. O culto do domingo à noite das crianças era meu. Eu catava todas as crianças e subia com elas. Se uma criança te entende, acabou. Então, esse meu jeito de pregar, tudo isso aí, eu aprendi com criança. Porque se uma criança não entende o que você está falando, e essa carta de Hebreus é alguém que conhece profundamente e traduziu para nós, né? Numa linguagem que a gente entende. Se você lê a carta dos Hebreus sem ler o Antigo Testamento, é muito difícil de você entender. Mas dentro desse contexto, vamos voltar para cá. Quem aqui tem filho? Levanta a mão, mais alto. Eu não vou pegar você, pode ficar tranquilo. Às vezes a gente volta para casa e a gente fica pensando assim com eles: nossa, como eu gostaria que o Thales entendesse isso. A gente ora proteção, a gente ora saúde, a gente ora tanta coisa. A gente não ora para que eles o quê? Entendam a palavra. Os nossos filhos estavam na adolescência, nós sentamos com ele e perguntamos: você é salvo? Eu vou na igreja, pai. Não, eu não perguntei isso para você. Você é salvo? Você conhece Jesus? Porque às vezes a gente vai no quê? Na inércia. A gente vai na osmose.
que estão indo comigo na igreja. Eles frequentam comigo a igreja. O quanto que esses meninos estão sendo bombardeados na faculdade? Quanto que esses meninos estão sendo bombardeados na escola? Os amiguinhos deles chegam para ele e falam: Deus não existe. Acho que a gente estava fazendo um passeio e tinha um grupo de escola. E a gente estava, quando eu vi aquele grupo de escola, eu catei a mão da Marli, vamos rápido para ir nos... não, mas pegaram a gente, pegaram. 60. E de repente a gente estava ali parado, e eu estava ouvindo os meninos conversando, e tinha um no meio deles, que era o líder lá em Santa Catarina. E ele falando: eu sou ateu. Ele estava catequizando todos os amigos dele. Nós estamos agora com um projeto aí com os juniores, né? Essa idade de 10 a 12, que já mais tem uma compreensão maior. Nós fizemos isso um tempo atrás. Nós vamos voltar com o plano de salvação para eles de novo. Já? Os fundamentos da fé. Nós vamos dar os fundamentos da fé para eles novamente. Então, a oração, ela não é uma mágica no sentido de eu orei, eu aprendi. A oração é a oportunidade que Deus me dá de tirar a dúvida. É onde eu tiro a dúvida. Quem aqui era aquele aluno que, quando o professor dava aula, levantava a mão para perguntar? Quem que fazia isso? A senhora fazia isso? Todo mundo gostava que a senhora fazia isso? Ninguém gostava que a senhora fazia isso? Por quê? Não sei. Eu sei que eles... já vem a questionadora. Exatamente. Pastor, eu sou uma mãe que me preocupo muito com a salvação dos meus filhos. Então, a minha oração o tempo todo é orando ao Senhor que guarde meus filhos, a minha nora, que não deixe... Claro, a minha nora é a minha filha, porque quando você casa um filho, você ganha uma filha. Sim. Então, tá. Então, a minha oração é que meus filhos permaneçam na presença do Senhor. Então, todos os dias eu oro para que eles não se desviem, porque a própria palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então, a minha preocupação sempre foi essa e sempre é essa. Oro pedindo saúde, oro pedindo... Mas a salvação, para mim, é fundamental. Então, minha oração diária é que meus filhos não percam a salvação. Em casa, a gente sempre cria alguma situação para poder ensinar. O Thales foi estudar fora e, quando ele voltou, foi um processo longo de restauração dele. E ele sabia que eu gostava muito de vídeos, né, de efeito moral, de motivação, de texto. E era uma forma que eu conseguia sentar do lado dele e conversar sem ter discussão. Então, quando ele achava um vídeo bacana, ele falava: pai, olha isso, você pode usar nas tuas palestras. E era um domingo à tarde, estava jogando Palmeiras. Jogão. Ele sentou do meu lado com o computador e falou: pai, olha isso. Ele falou: quando eu terminar o jogo, eu mostro para o senhor. E saiu. Falei: o que essa porcaria vai fazer na minha vida? Eu estou num processo de resgate do meu filho. Desliguei aquilo. Falei: traz aqui de volta, Thales, me perdoa.
que aquilo ia me acrescentar. Então foi um momento maravilhoso e graças a Deus a gente consegui trazer ele de volta. Mas essa preocupação, até onde meu filho está entendendo o que eu estou falando? Então eu mando ele para a igreja. Até onde ele entende oração? Você entende, filho, por que a gente ora? Você entende? Então Paulo, ele pede, o principal pedido de oração de Paulo para nós a gente viu que em Cristo, o principal pedido de oração de Jesus é pela nossa salvação. E eu vejo que o principal pedido do apóstolo Paulo para nós é a gente entender a salvação. Ele quer que a gente entenda a salvação. Ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente desenvolva na fé. Ele quer. Por que isso é fundamental? Vou mexer num outro vespeiro aqui. Volta de novo o texto lá para mim. O Silas, faz esse favor. Que essa semana eu acho que vai ser até meu sermão de hoje à noite. Num aconselhamento, eu fui confrontado. Fui terrivelmente confrontado. E eu tive que orar ali para não ficar irado, mas eu fiquei. Por causa de um confronto. Vamos ler esse texto? Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. O que o apóstolo Paulo queria? O que Paulo queria? De quem? Não. Ele queria estar aonde? Ele está mandando uma carta. O que é Tessalonicenses? Tessalonicenses, quem nasce em Tessalônica, certo? Então vamos entender as cartas. Roma, aos romanos, por quê? Quem nasce em Roma é romano. Efésio, quem nasce em Éfeso é Efésio. Quem nasce em Colosso é Colossense. Quem nasce em Tessalônica é? E quem nasce em Corinto é? Não é corintiano, é Coríntios. Tá? Quem nasce em Corinto é Coríntio, não é corintiano. Entenderam? Agora, qual é a carta que tem mais confusão na Bíblia, que tem mais briga, que tem mau testemunho? Carta aos Coríntios. Sabe por quê? Tudo que é de confusão, tudo que tem briga na Bíblia está em Corinto. Pode ler, de todas as cartas, é a carta que o filho sai com a esposa do pai. Gente, é um negócio horrível aquela carta. Por isso que o nome é bem sugestivo, né? E aí que está. Por que eu sou palmeirense? Por 3 razões. Primeira razão, uma razão poética. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Segunda razão, uma razão romântica. Os olhos da Marli são verdes. E terceira razão, uma razão bíblica. Os justos florescerão como? Pronto, acabou. Por isso, os justos florescerão como palmeiras. Acabou.
São essas 3 razões. Mas vamos lá. Paulo queria ir para Tessalônica. Quem que impediu? Quem que pediu? Olha lá o verso 18. O que diz o verso 18? Quem pediu ele de ir? Estava aconselhando alguém. Faz muito tempo. Toda a luta, dificuldade. E quando essa pessoa tomou uma decisão, no dia que ela foi conversar, caiu uma chuva muito grande. Ela não conseguiu ir lá falar. Quando ela marca novamente, está indo, tem um acidente de carro. Uma chuva muito grande esses dias e a casa dela começa a cair água dentro de casa. O que ela entendeu? Ela tinha que tomar essa decisão ou não? Ela tinha que ir resolver aquilo ou não? Qual foi a conclusão dela? Ela achou que. Quem que estava impedindo ela de ir? Quem que estava impedindo ela de ir? Quem? Deus. Por que, Karina, você acha que é isso? Que ela achou isso? Vamos ver. Agora nós estamos na mão de 2 juízes. Agora vocês resolvem isso. O caso caiu na mão de vocês. Por que você acha que ela achou que era Deus? Em oração, né, a gente sempre está pedindo a Deus o caminho, né? E muitas vezes a gente pede um sinal, né? Será que foi isso? Ela entendeu como um sinal para não ir? Não sei. É isso mesmo. Vocês concordam? Foi Deus ou foi Satanás? Acho que pelo que muitas vezes, né, o que a gente entende tem que cuidar muito, né, com a oração, né? E tem que sentir no coração para saber se aquilo realmente é de Deus ou não, porque muitas vezes é o Satanás agindo para nos afastar, né? Quatro anos para tomar uma decisão. E quando ela toma a decisão, acontece tudo isso. Deus ou o diabo? Deus ou o diabo? Todo dia eu tenho que tomar decisões. É Deus que está falando comigo ou é o diabo que está impedindo? Eu desisto? Eu abandono? Ou eu enfrento? Eu vou enfrentar ou eu vou desistir? Eu vou tomar uma decisão ou não vou tomar decisão? Eu vou abandonar? Será que Deus, quando é de Deus, não tem nenhum obstáculo? Porque talvez a ideia que a gente tem, Carlos, é isso, que quando é de Deus eu peço uns sinais, e se acontece. Qual foi a minha resposta para essa pessoa? O que eu falei para ela?
vão para casa e aí vocês oram e pedem para Deus falar no coração de vocês. Porque eu não vou falar, a resposta é minha, eu estudei vários anos, eu orei e eu dei minha resposta. Eu não vou dar resposta nenhuma. Eu não vou falar. O horário acabou. Eu vou falar, as mulheres hoje não almoçam. Eu acho que eu não vou almoçar, meu telefone não vai ficar tocando. Eu perguntei para ela, você está feliz? Ela falou, não. Tenho 4 minutos, foi a pergunta que eu fiz para ela. Você está feliz? Você está em paz? Olha a tua vida. Você está dizendo para mim que a tua vida não tem sentido. Quando Deus fala com a gente e Ele diz que a porta fechou, eu tenho paz para saber que a porta fechou. E eu sei que foi Ele que fechou. Eu tenho paz. Se eu não tenho paz, não é de Deus. A gente viveu uma história muito grande com essa moça aqui. E o dia que ela entendeu que Deus fechou a porta, ela começou a viver. E Deus restaurou a vida dela. E abençoou tanto que está aí o Léo do lado. Mas Deus restaurou a vida dessa moça. Mas durante anos ela não entendia que Deus estava dizendo, chega para ela. E quando Deus diz chega para nós, quando Deus fecha, é um alívio. É Deus. Eu falo muito sobre luto. Tem gente que perdeu um ente querido, perdeu uma pessoa que ama, ela vai no velório, ela enterra a pessoa, ela volta para casa e o que ela faz? Ela entra no quarto, tira tudo, põe, dá, vende, não sei, dá um fim naquilo, muda o quarto, tira as fotos da estante, deixa uma só e vai viver. Tem gente que já faz 10 anos que o quarto está do mesmo jeito. Que o quarto está do mesmo jeito. Que ela não entra ali. Ela não deixa ninguém mexer. E por que isso? Ela não elaborou o luto. E o que você fala para ela? Um dia ela levanta, olha naquele quarto, tira tudo e vai viver. O que foi que falaram para ela? O que aconteceu? Sabe o que eu queria? Chegar na chave do teu coração e virar. É por isso que esse homem ora. Eu sei por que eu não fui aí. E eu não fui por causa de Satanás. Mas eu vou, porque Deus vai querer que eu vá. Amém? Tudo bem? Vocês estão em paz? Amigos? A gente continua amigos? Amém? Vamos orar então. Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado sobre nós.
E, Senhor, tem tanta coisa que a gente precisa andar mais com o Senhor para entender. E é muito bom que o Senhor quer andar com a gente. Como é bom ter um professor que tem uma paciência que o Senhor tem, que tem o amor que o Senhor tem, que tem o conhecimento que o Senhor tem e que tem a didática que o Senhor tem. Ensina a gente, Deus. Ensina a amar, ensina a entender, ensina a estarmos juntos. Obrigado por essa manhã e nos prepare para logo mais à noite. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, povo? Bom domingo, que Deus abençoe vocês. Amém?